Olá pessoal, vamos estar aqui falando sobre a segunda parte sobre a série Grey, Reinado. Então vamos estar falando o que é que tem a ver o universo de Outlander com a série Grey. Tem muito mais além do que vocês imaginam. Então nesse vídeo vamos estar falando sobre isso, até o resumão da série, né? As partes mais importantes, é claro, que eu tirei, e as partes assim importantes históricas que eu vou estar tirando aqui, especulando com vocês aqui. E a parte de tem, mas só que tem algumas partes que tem a ver com a história de Mel. Fala um pouco sobre a história de Mel, fala sobre a descendência de Mel. Então a série também é como se fosse a continuação, vai dar uma continuação do que acontece ali no contexto. Tem uma parte que há uma historinha que eles contam, e ali nesse contexto ali tem uma historinha que se encaixa com Mel. Então a ligação é muito forte, apesar de eles botarem esse personagem, tá, para poder criar uma história maravilhosa. Eu amo também o Outlander, assim, em relação às mudanças com o tempo, né? Que tinha aquele negócio de mudança de tempo, viagem no tempo, e aí eu me perdia toda. Tinha hora que eu tinha que programar ali os ponteiros ali para poder, tipo assim, interligar, porque é um filme uma série muito abordada, né? A questão da viagem do tempo. E também a gente pode também tipo assim, tem uma parte romântica, uma parte histórica, um contexto até, digamos assim, de uma forma mais clara. O que eu gostei da série foi a mesclagem em relação à profundidade que acontecia, a brutalidade naquela época que acontecia, né, com os escoceses. Era brutal, né, o que os ingleses faziam com os escoceses, era muito horrível. Né? A gente tem um pouquinho disso no filme Coração Valente, né, dirigido por Mel Gibson, fala um pouco dessa brutalidade dos ingleses. E aí temos retratando mais à frente aí sobre essa questão aí na série Outlander, e também fala sobre esse assunto, né, a questão da brutalidade da época. Gente, esses tempos aí eu não queria morar, não. É muito feio. Mas a gente vai estar aprofundando mais sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos começar aqui da parte que eu parei lá no vídeo anterior. Então depois, vamos começar aqui, né? Vamos especular aqui passo a passo. O que levou à morte de Mary Stuart, né? Para poder a gente começar a entender, eu tenho que falar essa parte para poder pular, para poder falar sobre coisas que vai estar, que vocês vão se ligar no que a mensagem vai trazer para vocês aqui agora, né? Mary Stuart, ela casou na polêmica. Por que causou polêmica? Na série você viu, né? Depois, Francis, ele morreu na série com infecção do ouvido, como eu falei com vocês. Francis morreu com infecção do ouvido, teve essa questão também. E aí, o que aconteceu? A Mary foi obrigada a voltar para a Escócia. E aí, quando chegou lá, voltou para a Escócia, lá, aquela confusão que teve, a mãe dela tinha falecido, ela já chegou lá na Escócia. Quando ela chegou na Escócia, ela já tinha idade para poder reinar, né? Enfim, mas ela também teria que se casar de novo, né? Teria que essa questão de se casar de novo para continuar a linhagem, né? Tinha essa questão. Então ela se casou-se novamente, causaram polêmica, mais cedo causou polêmica, que ela pudesse ter apoio do país, eventualmente do trono, em 1565, e ela se casou com o Lord Darley. Então, desse casamento, o que aconteceu? Foi bem retratado na série, né? Teve a questão da confusão deles, né? A questão pessoais, né? Que tanto vimos do Lord Darley, a questão pessoal dele, o que ele sentia, as emoções e tudo isso foi retratado na série, e as emoções da Mary. Então, tudo isso foi bem abordado na série. E teve também a questão também desse casamento gerou um filho, né? Que gerou o James Charles Stuart, né? De uma forma assim bem interessante. Aqui está o Lord Darley, né? Com a Mary. E aqui... It's not a precedent she once set. She supported Conde's attack. She supported the coup, but what happened to Francis after that was up to the French. Don't do anything rash. I've been left with nothing. E aqui a nossa querida Mary, né? A Mary verdadeira. Temos aí a pintura dela,
né? Bem diferente da série, cabelos ruivos, traços finos. Mesmo assim é bonita também. E também outra coisa que traz. Décadas depois, o que ocorreu décadas depois? O seu filho James, ele que conseguiu, né, unificar os dois reinos momentâneos, os dois tronos, o trono escocês, o trono inglês. Então ele conseguiu unificar e ele foi o rei da Escócia, né? James foi o rei da Escócia a partir de 1567, o rei da Inglaterra, e como James I da Inglaterra a partir de 1603. Então James ele conseguiu unificar o reino. Que coisa mais maravilhosa, né? Anos depois, o próprio filho de Mary da vingança, e aí conseguiu unificar o reino, como Mary tanto queria, né? Aconteceu no reinado de James. Outra coisa também que eu quero falar com vocês é a respeito também, não sei se vocês conseguiram pegar essa parte, tem uma ligação muito forte com Outlander, né? Anos depois, James sentado na série Outlander. Essa é a ligação de Charles Stuart, né? E tem a parte também que fala sobre Mary também em Outlander. Vou estar passando aqui para vocês aqui a imagem. Ok, pessoal, aqui temos Charles Stuart, que é muito bem representado na série Outlander, né? Então ele foi bem recebido na residência do Papa, né? Porque eles, né, perdeu esse direito e tal de disputar pela coroa. Então ele ficou ali, né, como se fosse assim um hóspede, né, na residência do Papa, residência papal. E aí teve, né, toda aquela questão, uma forma tipo assim amorosa, né, de cuidar ali de Charles como se fosse o último herdeiro. Então tinha aquela questão de vamos cuidar desse herdeiro aqui para poder ele restituir o reino e quem sabe ele me dá uma recompensa lá na frente. Eu acho que é isso que o Papa pensava, né? Então vamos lá. Então teve essa alternativa, né? Que teve. Então Charles, como você viu, ele tinha bastante orgulho disso, era firmemente, tinha os direitos divinos dele, tinha o direito divino de conseguir recuperar o trono. Então ele sentia que era como se fosse por lei, assim, vingar os descendentes dele e estar ali de volta ao trono. Então ele tinha essa questão, né? Tudo isso era bem retratado, né, nessa questão. E teve a Batalha de Culloden, né? A Batalha de Culloden ocorreu em 16 de abril, né? A Batalha de Culloden. E o que aconteceu? De 1746, né? Em Inverness. Então, teve na Escócia uma batalha que foi um ponto culminante da revolta dos jacobitas. Então, tudo isso ocorreu numa série só, a revolta dos jacobitas, e teve a questão do Charles, né? Charles pegar a causa e a luta, enfim, teve essa questão, assim, dos direitos. Que pena que Charles perdeu essa batalha, porque senão seria uma grande reviravolta, ele tipo assim, conseguir o trono, né, novamente, e recuperar a coroa e restituir o reino, né, tão esperado por ele, né, seria como se fosse uma volta, né, volta de novo o meu trono, a minha descendência, enfim. Então tudo isso ocorreu na série Outlander, só que infelizmente Charles perdeu a batalha, teve que voltar de novo para a casa do Papa. Imagine, teve que voltar com o rabinho das pernas para a casa do Papa. Lá Charles ficou desgostoso, bebeu e adquiriu uma espécie de depressão e Charles morreu com essa depressão. Muito triste a história de Charles, a história verdadeira de Charles, muito triste. Só que o Outlander não bota essa parte é cortada, enfim. Aí o foco de Outlander seria no casal James e Claire, né, o foco de Outlander desde o início. Tem umas partes históricas, mas o foco seria esse. O que mais incrível que eu fui é pesquisar sobre James, sobre James, gente. Vocês não vão acreditar, James existiu.
chegou a existir. E ele foi uma personagem principal, né? Tipo assim, a favor do Jacobitas. Ele foi como se fosse um personagem principal. Então, James, ele é bem retratado. Claire não tinha essa parte de Claire, não, mas James existiu. E tem a parte também do amor deles, como é vivido. Eu acho linda aquela história deles. Eu me apaixonei por Outlander, pelo fato, assim, da emoção, amor, tudo. Chorei muito por Frank, né? Porque Frank era um bom marido, né? Bom esposo. Tem Frank, o personagem Frank e Jack London totalmente diferentes. São ao mesmo, os dois são os mesmos atores representando dois papéis diferentes. Jack London, né? E temos aí Frank London. Então, tipo assim, temos tudo a ver. Então, Frank bonzinho, amoroso, um pai exemplar, um marido maravilhoso, e temos o Jack London, que é o monstro da história. E chega até a pensar, será que Jack London não existiu? A autora deve ter se inspirado em alguém, né? Pode ter se inspirado em algum malvadão da época, porque sempre teve malvados nessa época, como você pode observar. E aí, gente, eu vou estar finalizando aqui o vídeo aqui com vocês. Falei sobre Ray, sobre o Reinado, falei um pouquinho sobre o Outlander, o universo do Outlander, a ligação dos dois, né, que foi a ligação de Charles. Mas espero que vocês tenham gostado. Vou estar trazendo muito mais vídeos aqui históricos, muitos fatos históricos aqui. E eu espero que vocês mandem para o meu canal, mandem aí comentários aí. Eu quero que fale sobre esse assunto, eu quero que fale sobre esse, eu quero que fale sobre o meu filme predileto, que eu vou estar falando aqui no canal, desvendando alguns fatos históricos, algumas ligações, filmes que você acha assim, pô, esse filme é em fatos reais, é interessante, vale a pena falar, é um assunto polêmico, mas fala aí no seu canal aí para ver o que acontece. Mas podem mandar para mim aqui que eu vou estar falando sobre esse assunto. Desejo a vocês toda a sorte do mundo e que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês, porque eu sei que tem gente para querer prejudicar um ou outro, sempre vai ter, né? Então a gente tem que estar pensando em frente, nunca olhar quem fez mal, mas sempre olhar, solucionar o problema. E se a gente ficar olhando, poxa, fulano quer prejudicar, mas se a gente for se vingar de fulano, a gente sabe que a gente vai estar mal. E vai te fazer mal também lá na frente. Então vocês têm que pensar em solucionar o problema. Sabe que tem pessoas que se alimentam do seu sofrimento? Então vocês têm que pensar diferente. Não vou deixar crescer alimente do meu sofrimento e vou passar a olhar para frente. Aquela pessoa ali vai se matar de inveja, vai tomar o próprio veneno dela e vai, ó, pros ares. Então acreditem nisso, acreditem em vocês mesmos, acredite que vocês vão conseguir vencer e acredite que vocês não estão sozinhos. Porque a pior coisa é quando a gente começa a pensar, poxa, eu tô sozinho aqui. Então acredite que vocês não estão sozinhos, que vocês vão conseguir alcançar o que vocês sempre querem. O objetivo de vocês, lutem, se esforcem, dê o seu melhor. Vocês daqui tem muito mais para oferecer além para vocês. E não percam a fé de vocês, seja lá qual for, mas não percam a fé de vocês, porque vocês vão conseguir alcançar o que vocês sempre quiseram. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E agradeço a vocês pela companhia. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Para mais conteúdos históricos épicos. Na descrição, você encontra links para nosso Instagram, produtos incríveis e cursos exclusivos para expandir seus conhecimentos. Nos vemos no próximo vídeo.